Graça e paz, né? Quero trazer uma palavra de Deus para nossas vidas, né? De o esboço é o perigo da falta do conhecimento de Deus. Essa palavra, o contexto dela é Oséias 4, verso 6, né? Mas eu quero ler do 1 até o 6, que era para a gente entender o contexto dela. Oséias 4, 1. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Pois o Senhor tem uma controvérsia com os habitantes da terra, porque não há verdade nem misericórdia, nem conhecimento de Deus na terra. Quando juram, mentem, matam e roubam, e cometem adultério. Eles cometem violência e sangue toca sangue. Por isso a terra se lamentará, e todos os que nela habitam desfalecerão. Com os animais do campo, com as aves do céu, sim, e também os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, nem reprova o outro, pois o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairás de dia, e o profeta também cairás contigo de noite. E destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amém. Esse texto é um texto forte, profundamente atual, onde Deus, por meio do profeta Osés, denuncia a decadência espiritual, moral e sacerdotal de Israel. Eu escolhi esse texto porque é um texto que Deus usou o profeta Osés 755 anos antes de Cristo, né? E eu vejo hoje esse texto como um texto atual. Eu gosto muito quando eu vejo aquela frase que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, né? Então eu usei esse texto porque eu, eu entendi que o que foi falado há 755 anos antes de Cristo, nós estamos vivendo hoje. A mesma palavra, ela não muda. Ela é a mesma. O que mudamos são as pessoas, né? São o ser humano, mas a palavra, ela é a mesma. Deus tem uma contenda com o seu povo. O motivo da contenda: não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. O povo havia se afastado completamente dos valores divinos. Eles tinham religião, mas não relacionamento. Sabiam sobre Deus, mas não o conheciam. As consequências do afastamento: mentira, homicídio, adultério, furto. O pecado se multiplicava. A sociedade vivia em colapso moral e espiritual. Até a natureza sofria. A terra planteará, até os peixes do mar perecerão. Romanos 8:22. Toda a criação geme e suporta angústia até agora. Quando o homem peca, toda a criação sofre. Eu vejo hoje que o nosso pecado, ele influencia em tudo na terra, né? Ele influencia na água, no ar. Então, que nós possamos entender a palavra, para que nós possamos sair do pecado. O sacerdote corrompido, o povo não aceitava a correção. Ninguém contenda, nem repreende o outro. Um povo que não aceita ser corrigido está caminhando para a destruição. Eu vejo assim que isso aqui foi falado há 755 anos antes de Cristo, e hoje eu me vejo vivendo esse dia, né? Onde os jovens não buscam Deus, eles procuram o que eles acham que é Deus, não o que é Deus verdadeiramente. E acima de tudo, eles não querem ser corrigidos. Eles querem viver o que eles acham que é melhor para eles, não o que é melhor para Deus.
sacerdote rejeita o conhecimento. Tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Os líderes espirituais perderam o temor de Deus. Pregavam o que agradava ao povo, não o que vinha de Deus. E Mateus 15:14 diz: Se um cego guia o outro cego, ambos cairão na cova. Então eu vejo que hoje, essa é a palavra lá atrás que eu vejo como se fosse hoje. Hoje tem muitos pastores, muitos ministradores que estão levando a palavra em Instagram, em Facebook, em TikTok, daquilo que o povo quer, não daquilo que Deus quer, daquilo que é melhor para ele e não para Deus. Então hoje eu vejo assim que a gente tem que estar atento, a gente tem que buscar cada dia mais o conhecimento, a proximidade do Senhor, para que nós não podemos cair nesses golpes desses pastores, desses falsos pastores, né? Não são todos, tem muitos pastores sérios ainda hoje que pregam o evangelho verdadeiro, mas eu vejo que tem muitos pastores que falam aquilo que agrada ao homem, para que eles possam ganhar like, para que eles possam ganhar seguidores, para que eles possam ter um vídeo é, assistido pelas pessoas, né? Então eles estão falando aquilo que a pessoa quer, não aquilo que Deus quer, não aquilo que é bom para Deus. A consequência da destruição. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E o conhecimento aqui não é intelectual, mas relacional. Conhecer a vontade e o caráter de Deus. Hoje, ontem a gente viu lá na nossa igreja, onde o nosso grupo, que é uma ferramenta do Senhor, eu sempre gosto de falar isso quando eu vou falar do nosso grupo, eu falo para algum amigo meu que eu participo de um grupo das 6 da manhã, das 5 da manhã, desculpa, e eu falo que esse grupo é uma ferramenta do Senhor, como qualquer um outra, como legendário, como qualquer uma outra ferramenta. Eu gosto muito de dar essa explicação, porque ultimamente eu fiz o legendário e muitos chegam comigo perguntando sobre o legendário, né? Querendo um spoiler de lá do legendário. E eu tenho uma explicação que eu dou, que é sempre essa. Eu falo, irmão, é, o legendário é uma boa ferramenta. Não é a única ferramenta, é uma boa ferramenta. Aí eu dou uma explicação, tipo, eu falo, olha, você tem 1.000 metros 1 quilômetro para roçar. Se tu pega 20 homens, eles vão durar aí uma semana, 10 dias para fazer. Mas se tu pega um trator, ele faz em um dia. Mas se daqueles 10 homens, nenhum souber operar o trator, de nada servirá, mano. Então, se tu tem uma ferramenta boa na tua mão, se tu não sabe usar, então de nada servirá. E é o mesmo que eu falo com o nosso grupo, é uma ferramenta boa, é uma ferramenta de Deus, é uma ferramenta que busca mais sobre o conhecimento da palavra de Deus. E nós somos agraciados por estar aqui, por trazer pessoa para conhecer cada dia mais o que Deus tem para nos ensinar, né? Aqui ele fala que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E ele fala que o conhecimento não é intelectual, mas relacional, é relacionamento com Deus, é ter proximidade, relação, querer estar mais próximo de Deus, querer ter homens, amigos, irmãos que chamam para falar da palavra do Senhor. Lá ele fala que o pecado transformado em glória, o pecado transforma glória em vergonha, multiplicação sem santidade. Quanto mais se multiplicam, tanto mais pecaram contra mim. O crescimento numérico não significa aprovação divina. Deus não se alegra com a quantidade, mas com fidelidade. Deus quer de nós a fidelidade. Não importa onde nós estivermos. O que importa é nós ter fidelidade com o Senhor. Quando ele fala da glória transformada em vergonha, ele fala: Israel era o povo da aliança, mas tornou-se motivo de escândalo. O sacerdote, em vez de servir, aproveitava-se do pecado do povo. Filipenses 3,19 diz assim:
O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua vergonha. Conhecer a Deus é mais do que frequentar uma igreja, é viver segundo a sua vontade, meditar na palavra e andar em santidade. E eu digo que quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente já até falou sobre isso aqui, é como se todo livro que tu pegasse, o teu espírito te levasse para a Bíblia. A tua vontade hoje é de ler a palavra do Senhor. Eu tenho tentado ler um livro aí, eu tenho uns 2 livros que está pela metade, e tem um que eu comprei quando eu viajei para um congresso que teve em São Paulo, ainda nem abri ele, mas hoje, assim, a minha vontade hoje é de estar lendo a Escritura, de estar me aproximando mais de Deus, de estar buscando intimidade com o Senhor, de estar pedindo a Ele todos os dias para que Ele me dê sabedoria, discernimento, para que eu possa entender a Tua palavra, mas não só entender a Tua palavra, mas que eu possa viver a Tua palavra. Hoje eu quero que Deus transforme a minha vida através daqui da palavra, dessa Bíblia, porque eu creio que aqui está o verdadeiro Deus, a palavra viva, a palavra fiel, a palavra que vai nos edificar, a palavra que vai nos curar, a palavra que vai nos trazer a proximidade do Senhor, a palavra que vai nos edificar a nossa casa, que nós possamos fincar a nossa casa na rocha. Ela está aqui na palavra. Aqui é o ensinamento do Senhor. Aqui é a proximidade do Senhor. Aqui é onde Deus quer que nós estejamos, que nossa mente esteja aqui e que nós guarde essa palavra no coração. A falta de conhecimento espiritual destrói famílias e ministério. Se nós não buscamos ter o conhecimento de Deus, se nós queremos levar tudo no braço, não dá certo. Nós precisamos estar alinhado com os céus. Nós precisamos estar alinhado com Deus. Nós precisamos estar conversando com Deus. Quando a Bíblia é negligenciada, o pecado domina. Quando tu, ne- quando tu estiver sobre o teu poder, tu vai cair. Mas quando tu estiver sobre o poder de Deus, tu vai levantar. Não negligencie a Bíblia. O pecado domina porque nós negligenciamos a Bíblia. Nós não trouxemos a Bíblia como a melhor ferramenta de Deus. E eu posso te falar hoje, a melhor ferramenta do Senhor está na palavra, na Bíblia. Quando o altar é profanado, a nação se corrompe. Líderes espirituais devem ensinar a verdade, não agradar o povo. Timóteo 4, 3, 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Osés é um alerta para esta geração. Quando o povo de Deus esquece a palavra, o pecado domina. Quando o sacerdote se corrompe, o povo se perde. Mas quando o coração volta ao Senhor, ele restaura, cura e abençoa a terra. Segundo Crônicas 7,14. O Senhor diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu digo assim que quando eu vejo essas passagens da Bíblia, cada dia mais eu me rendo ao Senhor, eu me rendo a Ele, e eu digo: Senhor, eis-me aqui para o Senhor fazer de mim o que o Senhor achar melhor. Não o que eu goste ou não o que eu quero. Eu tenho visto a minha vida guiada pelo Senhor, e eu tenho falado que eu estou aqui e o Senhor tem me mostrado o quanto Ele tem me direcionado, o quanto eu estou andando no caminho dele.
o quanto eu não estou andando pela minha força, nem pela minha vontade. Eu digo que quando eu comecei aqui, nesse grupo, um ano e pouco atrás, eu não conhecia ninguém, eu era o cara que chegava primeiro, eu chegava com o Leandro, eu chegava com o Paulo, sempre a gente. Eu vejo muito o Rodolfo, assim, como eu fui no começo da minha caminhada. Não que eu tenha uma caminhada longa, a minha caminhada é curta ainda, eu estou começando. Eu costumo dizer que Deus está me tratando. Eu falo sempre isso quando alguém vem falar de mim. Querer me exaltar, eu falo, irmão, eu estou no tratamento, Deus está me tratando. Eu preciso que isso não pare. Eu preciso que esse azeite transborde dentro de mim. E eu busco isso. Eu vou para a igreja, eu levanto as minhas mãos, porque ali eu entendo que eu preciso desse azeite. Eu preciso transbordar o azeite para que esse fogo que queima dentro do meu coração, ele não pare. E eu saio de lá e eu busco a palavra, e eu tento orar, e eu tento meditar na palavra. Eu faço a leitura todos os dias, todas as noites com a minha esposa. Eu, tempo que eu tenho, que o meu tempo é corrido, como todos os irmãos. Eu sei que todos têm um tempo corrido, mas eu tenho o meu secreto com o Senhor. E eu entendo que cada dia mais Ele tem Ele tem me edificado. Ele tem mostrado para mim que esse é o caminho. Esses dias veio um amigo aqui em casa e a gente estava conversando. E aí ele está desviado. Ele tem o conhecimento da palavra. Ele fala muito da Bíblia. Ele tem muito versículo na mente dele, mas ele não levou para o coração ainda. Porque quando tu tem um versículo na tua mente, no teu coração, tu tem um verdadeiro temor ao Senhor. Tu entende o que Deus está te falando. Tu ouve a palavra de Deus. Tu não só sabe, tu não só ouviu falar, mas tu conhece o Deus que tu segue. Tu sabe o Deus que tu tem no coração. E aí ele falando comigo, eu fazendo pergunta, eu falei para ele, não, eu leio a Bíblia toda noite com a minha mulher. Aí ele falou assim para mim, mas como é que é quando vocês vão debater sobre a Bíblia? Aí eu falei, não, não. A gente só lê, eu e ela a gente só lê. Eu tenho um grupo pela manhã que a gente fala sobre a palavra do Senhor. Ele disse, não, mas tu deveria debater com ela. Aí eu falei, ele quis falar como se não fizesse sentido eu só ler. Eu falei, irmão, para ti pode não fazer, mas para mim faz. Todas as vezes que eu leio a palavra junto com a minha esposa, eu entendo que eu estou me alimentando da palavra. E tem me edificado, e tem mudado a minha vida, tem mudado a minha casa, tem mudado o meu casamento, tem mudado o meu relacionamento. Então, quem mudou o meu relacionamento foi a palavra. Quem mudou a minha casa foi a palavra. Quem mudou tudo que existe na minha vida foi a palavra. Eu falo de mim, do meu testemunho, e muitas vezes eu me pego pensando que eu não estou falando de mim. Até porque eu sinto que aquele velho homem já morreu. Mas quando eu começo a falar, nem eu mesmo creio, às vezes, que eu estou falando de mim. Mas eu entendo que Deus me mudou, que Deus me transformou, que através da palavra, Deus fez de mim um novo homem, um novo filho, um novo pai e um novo marido. E assim, eu vejo que é muito bonito ver como tem pessoas do nosso grupo que foram ontem para a igreja, como o Elton, que faz parte de uma outra congregação, mas entendeu que nós somos uma só igreja, que nós temos um só Deus, que nós temos um só propósito, que Deus ele está aqui para nos unir, para que nós podemos entrar em comunhão e a comunhão trazer a unidade. E hoje eu vejo muito isso no nosso grupo. Eu vejo essa comunhão que se transforma em unidade, que um intercede pelo outro, que um busca a verdade pelo outro, que um busca Deus pelo outro, que um ora pelo outro, que um ora pela família do outro, que um ora pela vida do outro, que um ora pela enfermidade do outro, que um intercede pelo outro e quer o melhor dessa terra para nós. E eu quero falar um pouco de religião e relacionamento,
tem tudo a ver com essa palavra. Desculpa aí que a minha garganta secou. A religião e o relacionamento, elas estão juntas, mas são super diferentes. Nós vivemos hoje em uma geração que fala muito sobre Deus, mas conhece pouco de Deus. A igreja é cheia, mas coração vazio. Há muita religião, mas pouco relacionamento. Osés 4,6, Deus diz assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não é falta de culto, nem de Bíblia, nem de louvor. É falta de conhecimento verdadeiro, de intimidade com o Senhor, de estar próximo de Deus, de pedir, de clamar, de se humilhar, de dizer: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade e não a minha. Eu sei que eu tenho muita vontade, eu falo isso por mim, mas eu creio que quando vem, eu peço para Deus: Senhor, me reveste da tua palavra, Senhor. Tire isso de dentro de mim, isso não me pertence mais. Hoje eu sou um servo teu, hoje eu sou um filho abençoado pela tua palavra. Hoje eu sou um filho que entregou a vida a ti, Senhor. E eu creio que tu vai fazer por mim o melhor dessa terra. Eu creio que tu vai me levar aonde eu nunca imaginei estar. Eu creio que eu pisarei em terras santas, porque eu busco a santidade, eu busco estar contigo, Senhor. E eu falo isso nas minhas orações, porque eu creio na palavra de Deus. E eu sei, hoje eu oro por todos que estão aqui. Quem me conhece sabe, eu não sou um homem de grupo, eu não sou um homem de falar muito, eu não sou um eu nunca fui de grupo, mas no meu secreto eu peço por todos os meus irmãos. Na minha oração eu peço por todos aqueles que estão aqui no grupo. Eu peço por todos aqueles que não estão aqui no grupo. E peço que Deus possa estar cada dia sobre as suas casas, sobre o seu relacionamento, sobre o seu casamento, sobre os filhos de vocês. Porque eu entendo que nós precisamos interceder um pelo outro, que nós precisamos buscar mais de Deus, que nada, nada vai nos impedir de estar com Ele, porque quando nós estamos com Ele, a vitória é certa. O meu Osés 4,6, Deus diz: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Hoje Deus nos chama a sair da religião morta e entrar em um relacionamento vivo com Ele, para que nós possamos conversar com Ele, estar com Ele, e entregar nossa vida a Ele, entregar nossas empresas, entregar nossos filhos, nosso trabalho, onde quer que nós esteja, nossa dificuldade, nossos bens maior, a nossa parte do que sobra, do que resta, do que é dele, não existe. Tudo que nós temos é dele, porque foi ele que nos deu e é ele que pode tirar. Então tudo é dele. Eu não gosto daquilo, eu vou dar meu 10%, eu vou dar o que sobre. Não. Eu digo que eu dou a melhor parte. Eu aprendi isso com o líder que eu tenho. Ele sempre fala para mim: não doa, não dê a metade, não dê aquilo que sobra, dê a seu melhor. Dê a sua melhor parte para Deus, porque tudo é dele, tudo é para ele. Então eu entendo que Deus é o dono de tudo, que Deus é o criador, que Deus é aquele que faz o milagre, que Deus é aquele que edifica, que Deus é aquele que transforma, que Deus é aquele que restaura, como o meu casamento foi restaurado pela palavra do Senhor. Como todos nós sabemos, muito testemunho a gente já ouviu que Deus transformou o casamento, Deus restaurou o casamento, Deus construiu o casamento, Deus fez pessoas que estavam próximas a se divorciar, a se unirem novamente e se santificarem em nome do Senhor Jesus, porque eu creio que essa palavra, ela para mim, eu vou levar para sempre. O que Deus fez no meu casamento, o que Deus fez na minha família, o que Deus transformou a minha casa. Isso eu peço para Deus que eu possa guardar no meu coração,
e que eu possa levar para sempre da minha vida. Entender quem Deus é para mim, entender o que Deus fez comigo, quando Deus me tirou da lama, quando eu achei que tudo estava perdido e que Deus veio e me restaurou e me levantou. E hoje eu estou aqui para falar da palavra dele, do quanto ele é fiel, do quanto ele é verdadeiro, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E tudo que ele fala, ele cumpre. E hoje eu sei o quanto ele é fiel, o quanto ele é um Deus poderoso, ele é o soberano Deus, ele é o Deus de todas as coisas, ele é o Deus do universo, ele é o Deus que pode fazer o impossível, enquanto nós estamos aqui nessa terra para louvar a Ele, para exaltar o nome dEle e para entender que sem Ele nós não seremos ninguém. Isaías 29:13. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí eu me pergunto para mim mesmo, o que é religião? Religião é é o conjunto de rituais e regras criado pelo homem. É possível ser religioso e não ter o coração transformado. A religião pode produzir aparência de santidade, mas sem comunhão real com o Pai. Então, que a gente possa sair da religiosidade, que a gente possa entrar na intimidade. Mateus 23:27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados. A religião ela pinta o exterior, mas o relacionamento ele limpa o interior. O relacionamento ele te limpa, ele te cura, ele tira dos teus pecados, ele traz sobre nós uma pureza de onde nós trocamos as nossas vestes. Quando a gente fala em vestes brancas, então é sobre isso, a proximidade de Deus, estar pedindo para estar com Deus, querer estar com Deus. O relacionamento é andar com Deus todos os dias, conversar com Ele, ouvir a sua voz, obedecer por amor àquele que deu seu único filho para nos salvar do pecado, para morrer por nós, para que nós possamos entender que a cruz nós devemos carregar, que nós possamos entender que a cruz nós devemos levar, nós devemos entender que Ele deu a vida pela nossa, que Ele pagou nossos pecados e que agora nós possamos estar buscando a santidade para que nós possamos honrar a Deus, para que nós possamos mostrar para Deus que nós somos um cristão, um filho fiel, um filho que não abandona o Pai, um filho que clama ao Senhor. O relacionamento não é rotina, é vida. Nós não devemos fazer rotina, nós devemos viver sobre ele. Nós devemos viver sobre o relacionamento. Nós devemos viver sobre Deus. Entender que tudo é Ele, tudo é dele e tudo é para Ele. Então eu creio que eu vejo isso nesse grupo. Eu vejo homens que buscam a santidade. Eu vejo homens que oram pela sua casa. Eu vejo homens que oram pelo seu filho. Eu vejo homens que entregam a sua vida para viver a de Cristo dentro de si. E hoje eu sei que Deus se alegra muito desse nosso grupo, porque são homens que buscam a presença de Deus. Nós somos homens de vários lugares, de várias igrejas, mas com um só propósito: Deus. Buscar primeiramente a Ele, entregando nossa vida somente a Ele. E quando
Deus deixa de ser um Deus distante e passa a ser um Pai presente. É quando nós estamos alinhados com Ele. É quando nós estamos buscando a presença dEle. É quando nós estamos cada dia mais sobre Ele. É quando cada dia mais nós entendemos que nós não somos ninguém sem Deus. É quando nós entendemos que só a Tua graça nos basta. E isso eu digo porque a gente que é empresário, muitas vezes a gente deixa o tempo nos levar, como se nós estivéssemos precisando de tudo aquilo, que na verdade a única coisa que nós precisamos em nossas vidas é que a presença dele não saia de dentro de nós. É que nós não se afastemos da presença do Senhor. Isso é o que nós precisamos. O resto, tudo é, o resto tudo é, vamos supor, o resto tudo é coisas, não é pessoas, como o nosso pastor fala. Pessoas valem mais que coisas. Então nós deveremos entender que nós precisamos estar alinhado com o Pai, que nós precisamos estar todos os dias buscando a presença do Senhor, que essa presença de Deus nunca saia de dentro de nós, que nós possamos entender o verdadeiro milagre de Deus tem feito em nossas vidas. Hoje eu entendo que Deus tem feito muitos milagres. No meu passado, Deus me tirou da morte, Deus me livrou da morte. Deus me trouxe hoje para estar aqui falando dele na primícia do dia, exaltando o nome dele, falando o quanto ele é valoroso, o quanto ele tem poder sobre a minha vida, o quanto isso me favorece. Eu estar buscando sempre ele. João 15,15. Já não vos chamo servo, mas amigo. Jesus quer amizade, não formalidade. É uma outra parte que eu sempre falo. Eu tenho buscado Deus antes de dormir, eu falo com Deus. Eu tenho buscado Deus quando eu estou no banheiro. Eu tenho buscado Deus quando eu estou dentro do carro. Eu tenho buscado Deus quando eu estou andando em qualquer lugar que eu pise. Eu levo o nome dele. Eu levo o evangelho dele. Não é sobre entender a Bíblia. Não é sobre conhecer a Bíblia. É sobre se aproximar de Deus. É sobre ler e viver. Não é só sobre entender, é sobre viver o Evangelho. É sobre pregar a palavra, é sobre levar o Evangelho, é sobre falar de Deus, é sobre dar testemunho. Antes eu tinha muito receio em falar em testemunho pelo que as pessoas iam pensar. Mas hoje, o que importa é o que Deus pensa. O que o homem pensa para mim não faz diferença. Eu falo do meu testemunho, eu falo o que eu faço para Deus, eu falo onde eu sirvo, eu falo onde eu vou, eu falo o que Deus fez na minha vida, porque eu entendo que Deus quer isso. Deus quer isso de mim. Deus não quer que eu conheça só a Bíblia, que eu leia ela, que eu fique comigo, mas Deus quer que eu fale da tua palavra, do que ela fez comigo, do que aconteceu na minha vida, do como a minha vida foi transformada, de como a minha vida mudou através da palavra de Deus, de como Deus transformou a minha casa, de como hoje eu posso falar, eu e minha família serviremos ao Senhor. Isso é gratificante não para mim, mas para Deus, não para o homem, mas para Deus. Eu entendo que Deus hoje se alegra com tudo que aconteceu na minha vida, pelo posicionamento que eu tomei atrás. Deus transformou a minha vida. Pelo posicionamento que eu tomei lá atrás, Deus modificou a minha casa. Minha casa é transformada hoje por Ele, por Deus. Glória a Hoje, Deus. hoje eu entendo o quanto Deus é valoroso na minha vida. Quanto Deus faz
parte da minha vida, o quanto Deus está no meu coração. Não é sobre mim, é sobre Ele. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas Ele é tudo. Ele é tudo para mim, Ele é tudo para nós. Foi Ele que me fez, foi Ele que me criou, foi Ele que me salvou, foi Ele que fez hoje eu estar aqui falando dele. Coisas que eu não fazia, eu não era de conversar, eu não era de falar. E hoje eu entendo que Ele não quer que eu esteja aqui para colocar as palavras bem colocadas. Ele quer que eu esteja aqui para falar o que Ele fez na minha vida, para falar quem Ele é, qual o verdadeiro Deus que Ele é. Aleluia, glória a Deus por tudo. Eu sei que sempre que eu falo de Deus, eu me emociono, eu tento que isso não aconteça. Mas eu entendo o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus tem atuado na minha vida, o quanto Deus tem atuado na vida de vocês. Eu sei o Deus que nós seguimos, eu sei o Deus que está com nós, eu sei o poder da mão de Deus. Eu sei que onde Ele bota a mão, eu sei que Ele muda, eu sei que Ele transforma, eu sei que Ele edifica, eu sei que Ele restaura. Então eu entendo o quanto Ele é valoroso nas nossas vidas. Saber sobre Deus é o mesmo, saber sobre Deus não é o mesmo que conhecer a Deus. João 17:3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro. É ter informação, mas não transformação. É como alguém que lê sobre o fogo, mas nunca sentiu o calor. Muitos sabem versículo, frequentam igreja, mas nunca tiveram um encontro pessoal com Jesus. Romanos 1:21. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Saber sobre Deus não muda a vida. Conhecer a Deus muda tudo. Saber sobre Deus não muda a vida. Conhecer a Deus muda tudo. É um testemunho meu que eu entendo que eu sabia sobre Deus, eu sabia quem Deus era, mas eu não conhecia Ele. Mas quando eu conheci Ele, a minha vida mudou, mudou tudo na minha vida. Mudou a minha casa, mudou a minha família, mudou os meus pensamentos, mudou aquilo que eu tinha dentro de mim. Deus tirou aquelas arrogâncias, Deus tirou a prepotência, Deus tirou tudo de ruim de dentro de mim. E hoje eu entendo verdadeiramente quem eu sou em Cristo. Hoje eu tenho uma identidade no Senhor. Deus mudou o meu trabalho, Deus tem trabalhado sobre a minha vida. Enquanto eu queria que fosse por um dia, eu entendo que pode ser por um ano, 2 anos, 3 anos ou 10 anos, mas Deus vai transformar cada dia mais a minha vida. Deus vai transformar a vida de vocês. Eu profetizo na vida de vocês que o que Deus fez na minha vida vai fazer na vida de cada um dos meus irmãos. Eu profetizo porque eu creio que Deus é poderoso para mudar a vida de cada um, para transformar a família de cada um, para transformar a casa de cada um, para transformar a empresa de cada um, para transformar o trabalho de cada um. Eu creio nessa promessa. Eu creio nessa promessa de Deus. E eu sei que Deus vai transformar a vida de todos nós. Amém, irmão? Eu sei que conhecer a Deus é ter intimidade, é experimentar o amor, o perdão, a presença e o poder dele. É sentir a correção, viver guiado pelo Espírito, amar o que ele ama e odiar o que ele odeia. Filipenses 3:10. Para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Quem conhece a Deus não vive mais da mesma forma. Vive em santidade, vive para agradar o Pai. O relacionamento produz vida, a religião produz morte. Segundo Coríntios 3:6, a letra mata, mas o espírito vivifica. A religião mata, mata a fé, o amor e a liberdade. Torna o coração frio e julgador e orgulhoso. O religioso sabe tudo sobre Deus, mas não sabe amar o próximo. Mateus 7:21.
Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. O religioso fala Senhor, mas não o obedece. O relacionamento da vida. Quem anda com Deus tem paz em meio às lutas. Vive em arrependimento, mas também em alegria. O relacionamento gera frutos. O amor, perdão e misericórdia. João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Relacionamento é ouvir, obedecer e caminhar com Ele todos os dias. Deus quer relacionamentos, não rituais. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Jesus está batendo na porta. Jesus não está batendo na porta de um templo, mas na porta do coração. Ele quer cear contigo, ter comunhão, ser parte da tua vida. Ele não quer apenas te ver no domingo, quer te acompanhar na segunda, na terça e em todos os dias da tua vida. Deus não quer que você fale sobre ele. Ele quer que você fale com ele e ouça ele. Hoje Deus nos pergunta: você tem uma religião ou um relacionamento comigo? Você sabe sobre mim ou realmente me conhece? A religião te faz frequentar um templo, mas o relacionamento te faz ser o templo do Espírito Santo. Segundo Coríntios 6,16, habitarei neles e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu quero falar para vocês que eu fico feliz de cada um de vocês ter semeado na minha vida. No começo da minha caminhada, eu recebi semente de todos que estão aqui. Muitos profetizaram na minha vida, muitos semearam na minha vida. E hoje eu entendo que se eu estou aqui é porque alguém plantou uma semente em meu coração. Eu lembro, quero falar de uma passagem que hoje eu ouvi um pastor pregando sobre Billy Graham, e eu dei uma pesquisada sobre ele. E eu trouxe uma reflexão sobre ele. Uma semente pode mudar o mundo. Mordecai Ham pregou e Billy Graham foi tocado. Billy se converteu, estudou a Bíblia, começou a pregar, milhões ouviram o evangelho através dele. Estima-se que mais de 200 milhões de pessoas ouviram Billy Graham pessoalmente e centenas de milhões pela TV e pelo rádio. Tudo começou com uma semente plantada por um homem fiel. Nunca subestime o poder de uma palavra, um convite e uma oração. A salvação de um só pode gerar milhares de outras salvação. Deus transforma a vida simples em instrumento poderoso. Billy Graham era apenas um rapaz de fazenda, mas quando ele se rendeu a Cristo, Deus transformou em um mensageiro mundial. Quem me seguir não andará em treva, mas terá a luz da vida. João 8,12. Quando entregamos tudo a Deus, quando entregamos tudo a Deus, Ele faz infinitamente mais do que imaginamos. Amém, irmão? Essa palavra, ela, ela tocou meu coração quando eu comecei a falar sobre ela, porque é uma palavra que é de 755 anos antes de Cristo. Eu pesquisei sobre ela, eu entendi que Oséias significa salvação, e eu meditei sobre ela, e eu entendi que era uma palavra que fazia parte das nossas vidas no dia de hoje. Eu agradeço muito a Deus por Deus ter me colocado onde Ele me colocou. Muitos aqui conhecem o Valdo de anos atrás, mas não conhecia, mas através dos meus testemunhos sabe quanto Deus me transformou, sabe o que Deus fez na minha vida. E hoje, assim, não só na minha vida, eu tenho visto testemunho nesse grupo de pessoas que foi transformada através do Evangelho do Senhor. E hoje eu
pretendo levar esse evangelho, eu pretendo levar essa palavra de Deus, onde quer que eu vá, onde quer que eu pise, que Deus possa estar botando na terra ali, para que eu possa levar o evangelho dele, para que eu possa falar dele, para que eu possa entender o verdadeiro sentido da palavra do Senhor, que é estar sobre ele, com ele, andar com ele e estar sempre com ele dentro do coração. Porque eu também não preciso só entender nem conhecer a Bíblia. Eu preciso viver ela para ter uma transformação verdadeira dentro de mim. Eu agradeço a todos por ouvir essa palavra. Eu peço a Deus que toque no coração de cada um, que Deus cada dia mais possa me transformar num servo do Senhor, num homem de Deus. Eu peço a Deus que cada dia mais Ele possa me mostrar o verdadeiro caminho. Eu peço a Deus que Ele possa tirar de mim, dos meus olhos, essa venda e que eu possa enxergar aquilo que está na minha frente, que é a palavra do Senhor. Hoje eu tenho sido muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. É isso que eu pretendo fazer pro resto da minha vida, levar a palavra de Deus onde quer que eu vá. Eu sou muito grato por tudo, meus irmãos. Eu louvo e agradeço pela vida de cada um. Eu louvo e agradeço pela vida daqueles que estão aqui e daqueles que não vieram. Que Deus possa estar indo lá, iluminando eles. Que Deus possa estar lá falando com eles. Que Deus possa estar lá na casa deles. Que Deus possa estar acampando os seus anjos sobre a casa de cada um. É isso que eu tenho para falar de vocês. Amo todos vocês. Obrigado por tudo, meu irmão. Eu sou grato por ter conhecido vocês, por ter feito novas amizades em Cristo. E hoje eu vivo uma vida para Deus. Eu sei que tem uns que eu ainda não conheci, que eu só falei por aqui, mas eu sou aquele que gosta de abraçar todos aqueles que caminham comigo. E obrigado por tudo, meu irmão. Amém. Glória a Deus pela vida de vocês. Vou deixar vocês falar um pouquinho aí agora. Amém.